Fala aí, torcedor palmeirense, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Palmeiras aqui no Futebol Verde React. Palmeiras que venceu por 4-1 o Guarani no Brinco de Ouro com show do Estevão, que marcou 2 gols, e o Palmeiras se mantém aí muito forte para se classificar para a próxima fase. Nesse momento o Palmeiras tem 11 pontos, o líder é o São Bernardo, que tem 15. O próximo confronto do Palmeiras será contra o Corinthians na quinta-feira, e aqui no nosso canal nós estaremos falando muito sobre o derby. Você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí reagir ao que o Abel Neto falou, e no final do vídeo nós estaremos aqui falando mais do Palmeiras. Que me mandou 4-1 para cima do Bugre lá no Brinco de Ouro da Princesa. E temos personagens falando da vitória do Palmeiras. Se eu tiver que fazer o rodízio outra vez, vou fazer, porque eu sei o que é que eu estou a fazer. Sim, queremos ganhar o Paulista, mas também já disse, se não ganhar também não tem problema absolutamente nenhum. O Paulista é para preparar aquilo que é a competição, é o que é uma época que começa a dia 15, ou começou a dia 15 de janeiro e vai acabar a dia 22 de dezembro, com jogos em cima de jogos, não é? Não há forma, a gente empurra os jogos, não interessa, não queremos saber se os jogadores descansam ou se não descansam, se recuperamos, se não recuperamos, ninguém quer saber. E eu realmente nesse aspecto tenho que pensar não para 20 dias, tenho que pensar para uma época inteira. Olha, eu estou em crer que neste momento estão todos os lugares em aberto. Os que chegaram hoje, na minha opinião, foram ou são os que estão melhores à data de hoje. Temos uma semana para treinar, uma semana para preparar, uma semana para melhorar processos. Mas como te disse, a época é longa, os jogadores têm altos e baixos, os jogadores que estão em forma no momento e de um momento para o outro estão em menor forma, e nós precisamos de todo o elenco preparado para dar resposta. Aí o Abel Ferreira falando muito sobre elenco, sobre temporada, sobre jogos um atrás do outro, e tudo isso depois de mais uma vitória do Palmeiras, que ontem teve Maurício, Rafael Veiga, Estevão e Facundo Torres. Não tinha aquele 9 que poderia ser Flaco Lopes, que poderá ser Paulinho, ou poderá ser alguém que vai chegar, professor? Ou pode ser alguém que ocupe o lugar do 9, como aconteceu com o Maurício. Eu sempre falo essa questão da referência, eu acho importante para o elenco. O elenco tem que ter essa opção. Agora, o time, se alguém ocupar o lugar do 9, tá bom, tudo bem. Se ganhar de 4, alguém não, foi o que aconteceu ontem, né? O Palmeiras ontem se impôs. Até achei o Abel, logo para começo do ano, muito preocupado em dar respostas, até de coisas que nem estava sendo cobrado. Ele já toma iniciativa. Na verdade, ele deixou de falar de coisas boas do Palmeiras ontem. Por exemplo? Essa solução que ele arrumou, que o time fez 2-0 em 12 minutos, precisou só de 12 minutos do segundo tempo para fazer o terceiro, que conduziu muito bem o resultado, que marcou, fez uma pressão muito interessante na saída de bola desse Guarani, do Maurício Souza, que é um time que tenta jogar, mas é um time ainda muito tenro. Gostei. Tenro. É um time jovem. Não né? só... Então, é um time jovem e ainda num trabalho jovem. Sim. É um time que eu acho que vai dar liga. Se o Maurício Souza tiver ganhar a confiança e tiverem a paciência, esse trabalho vai dar frutos. Mas o Palmeiras é um time pronto e acabado. Ainda mais esse Palmeiras que o Abel botou em campo ontem. É o Palmeiras mais próximo do ideal. Às vésperas de um derby, isso é importante. Por isso que ele falou, se eu quiser fazer rodízio, eu vou fazer. Porque já está cortando barulho de palmeirense, que ontem já estava preocupado dele botar time que não fosse o titular no derby. Tem essa cobrança mesmo, não adianta. Dentro do campeonato, você tem momentos que a torcida vai querer. O Abel passou por essa pressão naquela vez que queriam que ele botasse um time para rebaixar o São Paulo. Nem ia rebaixar o São Paulo naquele momento, mas esse tipo de pressão... Ia deixar o São Paulo mais próximo. Ele já se adiantou. Mas eu acho que ele perdeu chance de falar de coisas boas desse time ontem. Ele fica tanto se defendendo em coisas que às vezes nem está sendo acusado, e passam coisas interessantes. Eu acho que ele achou um jeito, pelo menos para o jogo de ontem, e foi um teste, né? Foi um ensaio para utilizar isso no derby.
O Palmeiras, mais uma vez, está ameaçando uma boa retomada. Para mim, ainda é o favorito, o Campeonato Paulista. Ele falou que se ganhar ou se não ganhar, a mesma coisa. Mas, para mim, o Palmeiras ainda é o favorito ao tetra. A esse inédito tetra no profissionalismo. É o time mais constante. Com o Rafael Veiga dando assistência, com o Maurício jogando bem, fazendo gol. Todo mundo funcionando. Teve menos dependência do Estevão no jogo. Ele, claro, se destacou pelo grande jogador que ele é. Mas o time apresentou algo mais do que só bola no Estevão, que foi o problema de algumas partidas do Palmeiras. Mari Pereira. É um time com muita qualidade, né? Muita qualidade individual, inclusive. Então, Richard Rios, mais um bom jogo. Acho que é o grande destaque do Palmeiras nesse início de ano, de temporada, da parte física. É o jogador que está contribuindo muito na fase defensiva, na fase ofensiva. Ontem marcou gol. Então, acho que na individualidade o Palmeiras ele tende, de fato, a sobressair no Campeonato Paulista, principalmente diante de rivais como o próprio Guarani, que é um time que até certo momento se mostra muito competitivo. Foi assim contra o São Paulo, né? Subindo marcação, pressionando saída de bola, mas tem as suas limitações. Então, o Palmeiras, na individualidade, no coletivo, ele tende a sobressair. Nesse rodízio em que o Abel propõe nesse início de Campeonato Paulista, porque ainda é, querendo ou não, uma pré-temporada, faz parte do processo como um todo, do que ele quer observar para o ano do Palmeiras. Ele não faz esse rodízio pensando na rodada X do Campeonato Paulista, no mata-mata do Campeonato Paulista. O rodízio é o que dá para o Abel, o que vai dar para o Abel muito do que ele pensa do Palmeiras na temporada como um todo. Então, ontem ele coloca ali o que ele tem dos principais jogadores, na palavra dele, né, do que hoje ele vê de melhor no Palmeiras. Eu acho que esse retorno do Piquerez tende a recolocá-lo como titular, porque tem muita qualidade, já fez um segundo jogo, já contribuiu muito mais, já errou muito menos do que o jogo passado. O Facundo também entrando cada vez mais, jogador que já marcou, que também é uma opção muito interessante, se você tem daquele lado um Felipe Anderson que ainda não conseguiu entregar para o Palmeiras tudo o que se espera dele. O Maurício, um jogador também nesse início de ano que tem se doado muito para o time. Eu acho que o Abel observa muito isso nos treinamentos, né? Que ele já usou o Maurício em 3 posições diferentes nesse início de 2025, o Veiga voltando a marcar, mas ainda assim cansando no segundo tempo, então precisa o recondicionamento físico. É um time muito forte, de um trabalho mais do que consolidado, que não precisa dar resposta para ninguém, que não precisa provar mais nada para ninguém, mas ainda assim vem de uma temporada que não conseguiu títulos expressivos. A cobrança em cima do Palmeiras já no início do ano é muito por conta disso. Desempenhar no Campeonato Paulista, não necessariamente, mas mostrar um time competitivo para o ano todo. Eugênio Leal, qual a sua análise dessa atuação do Palmeiras com vitória e também a fala do Abel Ferreira? Olha, eu não vi a coletiva toda do Abel. Do que ele falou ali, eu concordo com o que ele disse. É muito cedo, é uma temporada longa para todo mundo. Achar que a gente pode tirar alguma conclusão agora é um erro, é tudo muito precipitado ainda. O Palmeiras está desenvolvendo, está colocando seus jogadores, está testando, está trabalhando parte física e concordo com ele. Óbvio, todo mundo quer ganhar o campeonato, mas se não ganhar também não é o fim do mundo. O que importa é que esse período do ano continua servindo cada vez mais como uma pré-temporada. Por isso ele vai mudar o time de um jogo para o outro, sim. Vai entender para aquela partida, para cada partida, qual é a melhor formação possível. Acho que é os casos naturais que vão acontecer ao longo do ano. Então, como o Piquerez ganhando a posição na lateral esquerda, o Vanderlan vai perder espaço. Vamos ver na frente, né, quando o Felipe Anderson tiver melhores condições, se ele vai ter espaço no time mesmo. Quando sair o Estevão, que vai jogar só até metade do ano. Se o Paulinho, qual vai ser a função dele. O Maurício tem ido muito bem. O Maurício pode jogar um pouco mais atrás. Ontem, jogando ali como um falso 9. Tem uma boa capacidade de finalização. Mas do jogo de ontem em si, o que eu acho que o Palmeiras soube entender o que o jogo estava propondo para ele. Primeiro, um gramado enlameado, especialmente do lado direito da transmissão, assim, né? Estava muito carregado. O jogo muito corpo a corpo, então tinha pouca bola no chão. Era difícil sair construindo. Então o Palmeiras, primeiro tempo especialmente, lançou muita bola comprida, muita bola por cima. Quando pôde marcar adiantado, marcou e fez um gol, né? Pressionando saída de bola do adversário. No segundo tempo ele baixou a linha, começou a jogar no contra-ataque, porque já tinha uma vantagem no placar e soube aproveitar. Teve até chance de fazer mais gols, poderia ter feito mais, mas fez 4, acho que está de excelente tamanho.
contra um Guarani que lutou, batalhou, mas tecnicamente é bem inferior ao Palmeiras, não tem como discutir isso. E o Palmeiras jogou o jogo que se propôs. Não é conclusão de nada, é conclusão de que ele é um time bem melhor que o Guarani, lutou dentro do que era possível e teve a estratégia correta para o jogo de ontem. É um jogo diferente do jogo do Palmeiras no Allianz, por exemplo, em que você tem a grama sintética, em que a bola vai correr com mais velocidade, que não vai parar tanto. E depende do adversário, tem adversário que se tranca na defesa, passa a jogar lá atrás e não dá espaço para o Palmeiras. Ontem o Guarani tentou marcar alto, permitiu os lançamentos do Palmeiras, as bolas longas o jogo inteiro. Então é um jogo apenas em que há uma vitória natural esperada do Palmeiras contra o adversário inferior. A gente tem uma tela com o Estevão, como lembrou o Eugênio, vai embora no meio do ano para o Chelsea e completou ontem 50 jogos como profissional. Depois o moleque já tem 50 jogos. Que calendário de maluco. 37 como titular, com 17 gols e 10 assistências. São bons números, né? 37 jogos, 27 participações diretas. Ajudou muito o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras chegando ali nas últimas rodadas, ainda lutando pelo título do Brasileirão. Tem também a média de minutos para participar em gol. Quem quiser aproveitar, tem que aproveitar. Vai no estádio para ver o Estevão jogar, porque ele vai embora, né, Mari? É verdade, é verdade. Sua dica foi perfeita, porque é de fato um espetáculo quando ele está em campo. Mesmo o Palmeiras não desempenhando, teve dificuldade contra o Red Bull Bragantino, mas o Estevão, ele vai estar sempre ali presente, buscando jogadas, propondo dribles, levando o Palmeiras para frente, desafogando muitas vezes, errando também, porque faz parte do processo. Acho que é saber dosar, né, o excesso de vontade de ajudar o time, por vezes, de postar num drible a mais, de finalizar na hora que o passe seria a melhor opção. Mas é um jogador muito importante, mais um que o Palmeiras forma, mais um que faz parte desse processo de formação do Palmeiras, que com o Abel evolui muito. Lembro muito, né, dos primeiros jogos do Estevão ali, talvez no segundo o Abel falando, é muito bom, talvez o melhor, mas ainda tem que voltar para ajudar a marcar. Então a gente conseguiu acompanhar a evolução mesmo do Estevão e o Abel fazendo essa evolução no jogo, né? No treinamento, mas no jogo, colocando ele para amadurecer no jogo, na competição, com os companheiros. Então é um menino muito diferenciado. Terceiro o garoto seguido que o Palmeiras fabrica, né? Se você vier ver, desde o Gabriel Jesus, com a diferença de que esse vai sair sem um título brasileiro. Não vai dar tempo, né? Não. É o último campeonato paulista dele, mas ele é muito diferente, né? Muito, as participações, não só as participações, mas a dinâmica do time jogando em função dele, o que ele produz para o time, né? Às vezes não tem participação em gol direta, mas tem jogadas que passaram por ele, que começaram por ele, o time o acessa muito e é realmente uma das grandes roubadas de bola. Claro. Roubadas de bola. Eu lembro do ano passado o Abel exaltou essa participação dele, esse espírito coletivo, ajuda na marcação e com a bola no pé, o Abel a fumaça que eu vou te falar. O Abel abriu muito mais o coração, foi muito menos econômico em elogios em relação a ele do que em relação ao Endrick, justamente por essa característica, né? Essa coisa das bolas que ele rouba, da participação, vai deixar muita saudade. Visite antes que acabe. Veja antes que acabe. Agora sim, vem o intervalo. Daqui a pouco vamos falar muito do Cruzeiro. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo. E para fechar esse vídeo, pessoal, nós não poderíamos deixar de falar do Estevão. O que o Estevão tá jogando nesse início de 2025 não é brincadeira não, tá jogando muito. Ele mesmo que disse que teve uma conversa com Abel Ferreira no fim da temporada de 2024. Abel Ferreira conversou bastante com ele e olha como ele voltou em 2025. Tá brilhando com a camisa do Verdão e vamos ver se na quinta-feira contra o Corinthians ele vai jogar muito também. Ainda mais que a partida é no Allianz Parque diante da torcida do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.